Boa noite, bem-vindos ao 11º episódio do Café Binário. A gente convidou o professor Luciano Agostini para participar com a gente hoje. Obrigada, Luciano. A gente tem aqui com a gente também a Monielle, a Juliane, o Leonardo e o Darley como entrevistadores. E antes da gente poder começar, queria pedir para vocês autorizarem o StreamYard aí no link da descrição, para a gente poder colocar os comentários de vocês aqui na tela e aparecer o nome e a foto bem bonitinho. E quer falar alguma coisa, Luciano? Não, boa noite aí, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de participar dessa iniciativa, né? Achei que foi muito legal, porque a gente acaba tendo muita relação mais técnica, né? Mais acadêmica, mas menos pessoal, e essa possibilidade de bater um papo assim, mais informal sobre a nossa vida é muito legal. Sou parceirão dessa ideia, curti pra caramba o convite também, valeu. E vamos lá, né? Então, para começar, já conta pra gente aí, quem é o Luciano? Sem falar da profissão. Sem falar da profissão? É. Luciano é um cara muito batalhador, que morou sempre na vila, né, e quando passou a infância na vila, mas a minha casa era no final da vila, início da avenida, sabe? Então eu sempre fui um cara que tinha um pé na vila, um pé na avenida, que me dava acesso ao centro, né? Morei no Fragata a minha vida toda. Isso foi meio uma metáfora para a minha vida, assim, né? Eu nunca tirei o pé da vila, nunca deixei de ser um cara povão, assim, de ter amigos muito pobres, inclusive, né, até hoje, e ao mesmo tempo de chegar que existia uma porta para o mundo que eu fui, não parei mais, né? Acabei me formando, acabei fazendo mestrado, doutorado, casei, tive filhos, tenho neta, conheci um monte de lugares diferentes do mundo, enfim, e sou um cara extremamente dedicado ao meu trabalho, desculpa falar, mas eu preciso dizer isso, né? Extremamente dedicado ao meu trabalho e à minha família e meus amigos. Eu curto muito isso. Foi bom? Não foi. Vai lá. Muito bom. Próxima pergunta, então. Conta para nós quem é uma inspiração para você. E complementando, conta também para nós quem é a pessoa mais inteligente que conhece. Uma inspiração é uma pessoa inteligente. Pô, inspiração, eu acho assim, acho que todos vocês são uma inspiração para mim. Todos vocês, quando digo, não são vocês, só os alunos, enfim, mas eu aprendi muito cedo que a gente absorve coisas boas de todas as pessoas, né? Bons exemplos de um lado ou maus exemplos do outro, mas tudo te faz ser melhor se tu tiver, né? Tudo vale a pena se a mão não é pequena, né? Se tiver a capacidade de observar, enfim. Mas, claro, não posso deixar de dizer que meus pais, né, foram super importantes para mim, né? Seguem sendo super importantes para mim, como uma inspiração, assim, né? Um modelo de família muito legal que eu tive. Tenho muitos tios, assim, nossa família é muito próxima, tanto por lado de pai como de mãe, assim, um ambiente muito familiar, que foi muito acolhedor, então essa coisa sempre me fez valorizar muito as pessoas, entende? Quer dizer, sempre tinha muitas pessoas à minha volta, então eu sempre gosto muito de ter pessoas à minha volta. Então eu vou deixar meio genérico, assim, tá? Eu não gosto não gosto de idolatria, nunca curti, tá? Eu não gosto de personalismo também, né? Eu acho que as coisas a gente aprende um pouquinho de cada lado. Tem um monte de intelectuais que eu curto pra caramba, tá? Mas nenhum deles, assim, eu idolatro. E pessoa mais inteligente que eu conheço, cara, puxa, isso é muito difícil, né? Especialmente se a gente parar para pensar no que é inteligência hoje, né? Nessas múltiplas facetas de inteligência, né? Tem muita coisa que a gente pode considerar inteligência, né? Eu não sei, cara. Eu tive, por exemplo, um colega da FURG, que fez doutorado comigo, que era um cara, tá falando dele hoje, inclusive, numa aula, que é um cara, tecnicamente é o cara mais brilhante que eu já conheci, mas o cara não gostava enfim, ele tinha um monte de outras limitações, entende? De interface com o mundo. Eu conheci um cara brilhante também, quando eu estava fazendo meu doutorado, que é matemático, genial, assim, um cara espetacular, assim, o cara conhecia de tudo, muito de tudo. E é isso, mas tu tinha que conhecer ele muito de perto para saber isso, e era muito difícil, porque ele é um cara sujo, fedorento, que fracassou em um monte de coisa na vida dele, porque ele não tem uma interface zero com o mundo, não conversava com as pessoas, tinha muita dificuldade, entendeu? Mas assim, depois que tu ultrapassava essas coisas, cara, o cara era genial. E um cara que eu acho que, assim,
totalmente fora da curva, totalmente fora da média, foi meu orientador de doutorado, que é o Sérgio Bump, né? Esse cara é um cara que eu admiro demais, assim, porque ele tem uma capacidade de processamento, nem sempre a gente tem várias qualidades juntas, mas ele tem uma capacidade de processamento, uma capacidade de memória, né, e de interconexão das coisas, que é um negócio espetacular, assim. Então ele é espetacularmente bom no que ele faz, né? E eu, assim, ele é um cara que me inspirou também bastante, tá? E acho que é um dos caras mais inteligentes também que eu conheço. Vou botar esses 3, mas só para dizer um exemplo, mas tem outros, né? Um cara que eu detesto, chama Ronaldinho Gaúcho, tu entendeu? É um dos caras mais inteligentes que eu já vi, porque esse cara, o que ele fazia com a bola era um negócio inacreditável, tu entende? Então, enfim, tem inteligências emocionais, inteligências intersociais, enfim, tem várias outras formas, né, que a gente precisa valorizar também, né? A gente tem que sair um pouquinho desse quadrado nosso também, que é inteligência matemática, né? Raciocínio lógico e tal. E é isso. Eu curto muito essas outras formas de inteligência. Arte, eu adoro arte, tá, galera? Eu curto muito poesia, por exemplo, tá? Enfim. Tem que ser muito inteligente para conseguir fazer um poema, né? É muito difícil, né, ao longo da tua trajetória, tu conseguir citar só uma pessoa que foi tua inspiração, né? E assim, nessa época de isolamento social, o que ocupa mais o teu tempo ultimamente? Bom, agora mesmo, nesse momento, a questão de preparação de aula desse calendário alternativo, né? Eu resolvi não fazer de conta que está acontecendo, então eu estou tendo bastante trabalho para adaptar o material, enfim, para o cenário, enfim, atender os alunos quando eu posso. Então isso está sendo um desafio totalmente diferente, porque eu não tive experiência nunca nisso antes, né? Então isso está sendo uma experiência muito legal, porque eu estou conhecendo um monte de ferramenta e tal, nova, mas está dando muito trabalho. Mas, no geral, o que mais ocupa meu tempo é fazer pesquisa, né? Eu me considero um pesquisador, né? Acima não digo, mas tanto quanto professor eu sou um pesquisador, e pesquisar na Universidade Pública Brasileira depende de fazer muito esforço, né? Então, especialmente orientar aluno é uma coisa que eu gasto muito tempo, invisto muito tempo, assim, em orientar aluno. E orientar aluno é uma coisa bonita, porque tu vê o cara crescer, tu vê o cara avançar, tu vê o cara frutificar, entendeu? Daqui a pouco ele virou professor, né? Tem o Marcelo Porto, por exemplo, foi um dos meus primeiros orientandos de iniciação científica, né? Nosso professor, o Guilherme, mas tem outros exemplos, gente que trabalha em várias empresas, então isso é muito bonito, e assim, é legal porque toda vez fecha um ciclo e começa um outro, né? Daqui a pouco tem uma gurizão novo, cru, que não sabe escrever, que está todo atrapalhado, que não sabe o que é computação, entendeu? E daqui a pouco pega uma bolsa e, cara, o cara vai, entendeu? Eu acho isso muito bonito, mas só que isso dá muito trabalho. Tu gasta muito tempo com isso, mas é muito legal o resultado depois. Publicação, revisar artigo, essa coisa toda, né? Acho muito bom. E já que você entrou nesse assunto de pesquisa, conta pra gente o que você tem pesquisado na UFPEL atualmente. Pois é, né? Quando eu entrei na UFPEL, tá? Aliás, eu posso fazer só um parênteses, que eu acho, fazer só uma conexãozinha rápida sobre a minha história de vida, que eu acho que é legal, assim, especialmente para essa galera toda que está meio desmotivada, não sabe muito bem o que fazer da vida, né? Então, só para dizer para vocês, tá, que eu fiz toda a minha formação, toda de cabo a rabo, em escola pública, tá? Então, comecei em escola municipal, né, lá no Fragata, depois foi meu primário que eu fiz lá, depois eu fui para o primeiro grau, na minha época era primeiro grau, né, numa escola estadual, também passei pelo estadual, aí fiquei até a 8ª série, e aí fui para a escola técnica na época, né? Depois na UFPEL, né, fazer minha graduação, e depois na URGS fazer meu mestrado e doutorado. Então sempre escolas públicas, né, embora as federais de excelente qualidade. E eu sempre digo, eu cito isso para os meus alunos, enfim, né, quer dizer, eu era um projeto de fracasso, né? Não era para ter sido professor universitário, não era para ter ocupado uma posição na elite intelectual do país. Não foi para isso que foi feita a escola pública, né? De baixa qualidade. Então, assim, as coisas foram acontecendo, um pouco de sorte, um pouco de esforço, um pouco enfim, e cheguei nesse ponto. Outra questão importante, né? Eu não sei se você sabe, mas eu engravidei quando eu estava entrando para a universidade, na verdade, antes de entrar para a universidade. O meu filho entregou o diploma para mim quando eu me formei. E eu consegui, mas, bom, e nessa época eu já trabalhava, então eu todo o tempo na universidade eu trabalhei. Desculpa. Diga. Que idade tu tinha nessa época? Cara, eu engravidei com 17.
né? Muita responsabilidade, né? Jovem ainda. Cara, assim, mas o que é legal foi que eu pude escolher, tu entende? Eu pude escolher ter meu filho, eu pude escolher me casar, e de novo, né, cara, assim, ó, se alguém me pegasse a história de alguém como eu, né, e me apresentasse naquela época, eu acho que até hoje, talvez, né, eu diria que esse cara tinha tudo para dar errado, né? Porque pois se tornou uma história depois ainda. Mas, enfim, mas deu certo, tá? Aliás, isso foi uma coisa que eu brinco muito com a minha esposa, porque a gente é casado até hoje, né? Tem 3 filhos, enfim. Eu brinco muito com a minha esposa que diz, pô, na realidade, no final das contas, a gente ganhou tempo em relação aos outros, né? Porque enquanto o resto da galera tá se preparando para ir para festa, fazer festa, encontrar alguém para ficar o resto da vida, a gente já estava casado, entendeu? Já estava construindo o nosso futuro, né? Então, isso, de fato, né, foi um lado positivo. E ter tido o Lucas, né, que é meu filho, que se formou em engenharia de computação, fez mestrado com a gente, assim, deu um boom de responsabilidade na minha vida, né? E eu resolvi assumir, né? E aí é isso, trabalho desde então. Eu lembro logo que assumir era difícil, eu não tinha grana para nada, né? Eu ganhei um carro, na realidade a minha esposa ganhou o carro do avô dela, um carrinho, um chevetinho, e eu lembro de eu abastecer R$1 no carrinho, porque não adiantava ter o carro, então não tinha dinheiro para botar gasolina, né, cara? Eu ganhava salário mínimo, era um negócio assim feio, né? Eu ia de bicicleta, na verdade, para o trabalho. Né? E bom, mas a gente vai se virando, vai sofrendo, sofri pra caramba, tu entendeu? Mas foi. E aí, por exemplo, eu consegui fazer a universidade toda no tempo mínimo, sem reprovar nenhuma vez. Aliás, eu não fui para nenhum exame, e esse é um caso que eu posso contar para vocês depois, mas eu não fui para nenhum exame, quase que eu fui, mas não fui. Mas por quê? Para nós depois. Posso contar, tá na lista. E assim, mas isso fundamentalmente, sabe, uma coisa que eu vejo que eu tinha na nossa época, que eu vejo menos em vocês, caras, a gente tinha uns grupos de amigos de estudo que era uma coisa, assim, meio até, talvez, meio quase doentia. Não que a galera estudava demais, assim, mas o pessoal era extremamente unido, tu entende? Então, assim, tinha umas 10 pessoas, pelo menos, que eu convivi na minha graduação, que é isso, cara, a gente passava as noites na casa de um, nas casas do outro, fazia comida, vivia junto, entendeu? E estudando. E era legal porque tinha gente com perfis diferentes, assim, então uns caras entendiam mais uma coisa, outros mais outras, então, assim, eu cansei de passar a noite em claro ensinando os outros. E também cansei de passar a noite em claro sendo ensinado, né? E pá, isso funcionou muito. Foi uma coisa que funcionou muito bem, assim, então facilitou muito a nossa vida, claro. E a gente se divertia ao mesmo tempo, cara, a gente gostava, tu entende? Então, daqui a pouco a gente estava estudando certo, daqui a pouco a gente já estava fazendo galinhagem, já estava fazendo bobagem, enfim, brincando, enfim, tomando uma cerveja, e aí por aí vai. Era uma coisa muito legal, assim. Tá, mas a pergunta original eu não respondi, que era sobre pesquisa, né? Então, assim, bom, vejam, essa história toda desembocou num ponto crítico na minha vida, tá? Que foi o momento que eu fui para o mestrado. Eu era funcionário do IFE, eu fiz concurso, tá, para assistente de administração do IFSU, foi o que eu fiz quando eu trabalhava, enquanto estudava, né? Foi super concorrido o concurso também, estudei feito um animal, assim, quase gabaritei a prova e entrei. E na sequência, quando eu me formei, tive que tomar uma decisão importante. Eu tinha um emprego que era razoável lá como assistente de administração, dado que eu, né, enfim, estava ganhando salário mínimo, já estava ganhando muito, né, antes, quando eu comecei, enfim, estava legal a minha vida até. Mas aí eu resolvi fazer o mestrado, achei que isso era importante. E aí eu deixei meu emprego do IFSU e fui para Porto Alegre fazer mestrado. E assim, a gente não tinha pesquisa nenhuma na UFPEL, então eu não fiz IC. Não tinha isso de IC na UFPEL, né, na área de computação. Então a gente foi meio às cegas, assim, para a URGS. E aí eu caí meio às cegas nesse orientador, porque eu conhecia um professor, isso é outra coisa importante, eu conhecia muitas pessoas porque eu participei do DA, né, então eu organizei eventos, as semanas acadêmicas eu estava todas sempre envolvidos, né, então eu conheci muita gente. E tinha um professor na URGS, que é meu amigo até hoje, que a gente convidou ele era presidente da SBC na época, a gente convidou ele para uma semana acadêmica, e ele veio. Cara, e aí foi legal, a gente se apresentar, aquela coisa toda e tal, eu fiz uma relação. E aí ele era o nome para eu ir fazer o mestrado com ele, só que aí um colega meu não se inscrever com ele. E o cara era melhor do que eu. E eu precisava muito de bolsa. Aí eu mediei, perguntei para ele, o professor El Reis, que é meu amigo até hoje, Reis, tia, ó, não vou me inscrever contigo porque, né, eu acho que o Kelvin, que era o meu outro colega, vai ganhar essa vaga. Então, me dá alguma dica aí. Aí ele que me indicou o BAMP. Entende? Assim, foi às cegas o negócio, e eu me indiquei, cara, e deu muito certo. Então, assim, o BAMP, a primeira coisa que a gente conversou, quando começou a falar sobre, no primeiro ano foi basicamente as disciplinas, quando começou a falar da pesquisa, ele me disse o seguinte, olha, Luciano, me deu um livro ali, olha só, tem uns negócios que estão interessados a começar a pesquisar aqui, que esse tal de JPEG, que tem um pessoal fazendo isso em hardware, quero ver como é que fica isso e tal. Cara, eu do nada comecei a fazer hardware para codificação de imagens, JPEG, no meu mestrado isso, tá? E foi isso, depois daí, então, a coisa continuou, né? Fui para o doutorado nessa mesma linha,
né? Eu demorei um tempo para acabar, porque nesse meio tempo o Bump foi para a presidência da FAPERGS, aí me chamou para ser assessor dele, né? Então, meu mestrado demorou uns 3 anos para ser concluído. Quando eu voltei, concluí o mestrado e entrei imediatamente no doutorado e consegui uma bolsa, tá? Enfim, coisa de 3 meses depois, tinha concurso para a UFPEL, eu entrei como professor da UFPEL, tá? Então, assim, meus primeiros 2 anos de doutorado ficaram quase parados, porque eu não conseguia fazer nada, porque eu era professor, estava recém-assumindo e tal, aquela coisa toda. Mas eu, mesmo naquela época, já tinha o Gintzel aí, que era um professor que hoje segue meu baita amigão, um professor da UFSC, agora, e aí a gente criou o GACI. Era eu, o Gintzel e o Marcelo Macati, que também já não está mais na UFPEL. E o criar o GACI, alguns que estão aqui, o Marcelo, se está ouvindo, enfim, vai saber, o criar o GACI era o quê? A gente literalmente invadiu uma sala de aula numas férias, tá? Porque não queriam dar sala para pesquisa, tá? A gente literalmente fez isso, invadiu a sala de aula. Por sorte, o Marcelo Macati, ele era o chefe do departamento, então tinha alguma autoridade, né? Mas não era ele que mandava nisso, lá no campus. E a gente fez os móveis. Literalmente, a gente montou os móveis, a gente pegou uns tampão de madeira, mandou fazer no serralheiro uns pezinhos de metal, montou os móveis, fez a rede elétrica, fez tudo, botou umas máquinas em cima, quando voltou das férias, estava tudo instalado. E aí ninguém mais conseguiu nos tirar de lá, entendeu? Foi mais ou menos assim. E isso foi o GACI. O primeiro laboratório do GACI foi assim que a gente montou com os alunos juntos. E, cara, era um ambiente muito legal. E aí depois, bom, eu continuei trabalhando em hardware, né, inicialmente mais em hardware do que processamento de imagens. Depois eu fui evoluindo, né? A gente começou a trabalhar mais em vídeo, né? Meu doutorado já foi em vídeo, hardware também. Depois a gente começou a mexer em algoritmos para processamento de vídeo. E hoje a gente está trabalhando basicamente em compressão de imagens e vídeos, mas também em compressão de coisas novas, né? Tipo light fields, nuvens de pontos, vídeos 360, são formas novas de representar a informação visual. Então é isso que a gente segue trabalhando, né? Claro, foi legal porque, como a gente já tinha alguma competência, a gente começou a formar algumas pessoas, as pessoas foram fazer mestrado e doutorado, algumas eu orientei no mestrado e doutorado fora, né? Aí já queriam fazer concurso para virar professor, tipo o Marcelo, tipo o Guilherme, né? E então assim começou a ter mais pessoas aqui, o Daniel também, que é parceirão, que está no Senge, não está na computação, mas enfim. E aí a gente começou a ter um grupo muito forte em videocoding, mas todos esses caras que estão no grupo passaram por mim de alguma forma. O que menos passou por mim foi o Bruno Zatti, né, porque ele fez a graduação, mestrado e doutorado na URGS, e só que quando eu estava lá no doutorado, eu orientei o TCC dele, né, e a gente trabalhava no mesmo laboratório, enfim, também fez uma amizade muito forte. Muito legal. Então, isso que eu estou fazendo de pesquisa, mas eu fiz esse paralelo enorme, né, enfim, para falar sobre isso. Adoro trabalhar com aluno, tá, enfim, com mestrandos, doutorandos, mas especialmente com alunos de graduação. Uma coisa que eu sempre fiz, tá, já que tem 3 meninas aqui, né, eu sempre priorizei as mulheres no grupo, e fui criticado algumas vezes por isso, mas não na época de você, agora você tem menino, tem professoras no curso que fazem pesquisa, que são legais, que orientam vocês e tal, vocês podem se sentir mais acolhidos por elas, eu acho isso legal, não é nada contra. Mas eu sempre achei que as mulheres eram muito discriminadas, né, na área de exatas. E sempre, claro, eu não dava uma bolsa para uma aluna que eu achasse muito ruim, entende? Mas, assim, se tivesse mais ou menos o mesmo patamar de igualdade, a prioridade era sempre das meninas, né? E aí a gente acabou tendo umas relações legais, assim, de orientação, de trabalho, também com o maior respeito, tá? Relação de trabalho, é só disso, né? Algumas pessoas viam, inclusive, de uma forma meio estranha isso, mas sempre curti muito isso. Sempre curti muito trabalhar com gente. Aí eu tinha que ser professor, não teve outro jeito. Professor, eu acho bem legal a evolução em geral dos professores nessa vida acadêmica que vocês têm há tanto tempo, muito mais que a gente, mas a grande pergunta é por que escolheu a área da computação? Cara, pois é, né? Isso é uma questão legal, assim. Quando eu estava lá saindo do ensino básico, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, tá? Eu não sabia, na verdade, não tinha nem ideia do que eu queria fazer. Mas aí eu queria ir para a escola técnica, porque era a melhor escola de Pelotas, né? Eu queria ir. Aí me esforcei para ir para a escola técnica. Meus pais pagaram um cursinho para mim, inclusive, eu cheguei a fazer um cursinho preparatório e tal, para entrar na escola técnica. E na escola técnica, as coisas que tinham na época, a que mais me interessava era eletrônica. Mas, principalmente porque eu tinha um primo que tinha feito eletrônica, sabe? Essas coisas assim, eu não sabia nada do que era eletrônica, mas assim, me parecia que era eletrônica. E naquela época, tu fazia, né, a seleção já para o curso, né? Então, enfim, fui para eletrônica e curti mais ou menos, tá? Na verdade, mas assim, depois, quando eu cheguei na graduação, eu já sabia programar um pouquinho, né?
porque a eletrônica dava programação, a eletrônica tem um amplo espectro, ainda hoje, né, tem um amplo espectro, né, de formação. Então tinha umas coisas que eu curti muito lá. Programação era uma delas. Eu lembro quando chegou o primeiro mouse, assim, o mouse ficava num armário fechado, chave, num vidro, assim, as pessoas ficavam olhando o mouse, assim, tipo uma imagem de santo, sabe? Uau, o mouse. Era muito legal. Mas, enfim, aí, o que aconteceu, cara? Logo que eu me formei, tá? Eu já estava trabalhando, porque eu fiz estágio paralelo, né? E aí eu fiz vestibular, assim, totalmente sangue doce para computação, que era o primeiro ano que estava abrindo. Então, estava com uma candidato vaga lá no inferno, assim. Então, eu não preparei nada, eu fiz o vestibular só para ver como é que era, e quase entrei. Aí eu disse, cara, é isso que eu quero. Porque, assim, eu não tinha nada de exatas na UFPEL nessa época, né? Não tinha nada, assim, tinha licenciatura em matemática, licenciatura em física, mas eu não queria fazer licenciatura, e mais nada, entende? E eu não tinha dinheiro para pagar católica, né? Então, bueno, vamos esforçar. Eu passei um tempo trabalhando. Aliás, aconteceu uma coisa engraçadíssima, porque eu fiz concurso para professor substituto do IFE, tá? E, cara, por uma determinada vaga lá. E aí depois surgiram outras vagas. Eu não fiquei classificado, fiquei, acho que em último. Eu só não rodei, né? Porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, né? Do técnico. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito, muito engraçada, aquelas coincidências da vida. Daqui a pouco me chamam para assumir uma vaga de professor substituto. Eu falei, como assim? Tem uma vaga aqui e tal, até o último já foi chamado, um foi aproveitado para um curso, outro foi para outro, tal, tá aqui a vaga. Tá, assinei, mas só tem problema, é uma vaga só para 4 meses. Eu disse, se fosse para meio mês eu já estava aceitando, né? Mas, enfim, para 4 meses. E eu estava trabalhando nessa época na Extremo Sul, fazendo manutenção eletrônica lá, na Roseira, ali do lado do IFE, ganhando um salário mínimo num ambiente absurdamente inóspito, né? Disse, já fui, né? Já era. Por que a vaga era 4 meses? Eu fui descobrir depois. Era justamente a vaga da minha esposa, que tinha acabado de ter meu filho. Então, era a licença gestante dela. Cara, eu entrei na licença gestante da minha esposa. É muito engraçado, assim, mas por acaso, tudo por acaso, cara, muito engraçado. Mas, enfim, mas isso foi bem importante, assim, né? Porque quando eu entrei para professor substituto, fez toda a diferença na minha vida, lá, as relações todas, e, enfim, foi uma experiência legal. Então, eu já fui professor permanente, eu fui professor substituto, depois eu fui servidor técnico administrativo do IFE, aí fui aluno do IFE, aluno da UFPEL, já passei por todas as coisas aí que se pode passar. Mas, enfim, não sei, respondendo a tua pergunta, eu acho que agora eu divaguei, não? Tá. Professor, tu já falou bastante sobre a tua graduação e tal, mas eu queria saber da tua pós, como é que foi? Eu soube que tu foi para Lisboa, etc. Pode... Cara, na realidade foi meu pós-doutorado que eu fui para Lisboa. Né? Na realidade, o mestrado e doutorado eu fiz na URGS, e aí eu não tive como sair do país, porque eu estava com um filho pequeno, com esposa, e na realidade no mestrado já veio minha segunda filha, a Isabela, né? Então não deu. Né? Não dava para conciliar todos esses negócios. Na realidade, eu cheguei, assim, lá no finalzinho do doutorado, eu cheguei a passar uns 3 meses em Portugal. Foi quando eu comecei a estabelecer relações com as pessoas. Mas nem foi em Lisboa, foi dentro de um projeto de cooperação que tinha, um projeto grande que o BAMP, meu orientador, tinha, que tinha uma grana sobrando para esse tipo de coisa, e aí eu tinha uns caras que eu conhecia em Leiria, uma cidade perto de Coimbra, e fui. Né? Fui porque, e na realidade eu passei todo o tempo lá, eu já tinha acabado o doutorado, os experimentos, eu passei lá finalizando tese, montando apresentação e por aí vai, né? Estabelecendo relações com as pessoas. Pessoal, gente muito boa de Leiria, assim, nunca fui mais bem recebido num lugar como lá, né? Uma cidade um pouco menor, assim, todo mundo, cara, era uma briga, toda noite alguém queria me levar para jantar na sua casa, assim, com as suas famílias e tal, muito legal. Curti muito. Mas meu mestrado e doutorado foi mesmo na URGS. O que teve um intervalo ali entre as duas coisas foi esse tempo que eu passei trabalhando na FAPERGS, né, como auxiliar lá assistente da presidência. E é isso. E eu trabalhei em cima de videocoding também e tal. E criei muitas relações, né? E isso é que é uma coisa muito legal. Assim, uma coisa, já que está entrando nesse papo, eu fui presidente do Grêmio da Escola Técnica, eu fiz muitas coisas, eu fiz capoeira, sabe aquela música do Eduardo e Mônica? Teatro, artesanato, né? Mais ou menos aquilo. Cara, eu fiz tudo. Cara, eu fiz tudo que você possa imaginar. Fiz capoeira, fiz teatro, fiz artesanato, fiz mesmo, tá? Eu aprendi a fazer crochê e tricô, né? Só porque eu queria, assim, que eu era teimoso, eu disse, eu tenho que aprender. Nunca fiz nada, mas eu aprendi, eu não sei mais nada hoje. No final da live vai ter uma palhinha de capoeira, então. Tá louco? Coitados. Não.
Não, de jeito nenhum. Mas, enfim, aí era legal. Eu também, minha formação política, né, que eu sou um atuador político até hoje, veio das comunidades de base lá da Igreja Católica. Meu pai era muito religioso, aí surgiu uma comunidade de base ali perto da minha casa e eu comecei a participar. Cara, e foi muito legal isso na minha formação. E tinha grupo de adolescente primeiro, depois grupo de jovem, né, e eu participei dessas coisas todas. Liderando, tipicamente era sempre coordenador das coisas, sempre estava incomodando a galera para fazer, a gente fez muita coisa legal. E aí depois eu comecei a participar na Pastoral da Criança, como um dos integrantes da Pastoral da Criança, ajudando as crianças, quando eu já era maior, né? E aí é isso, como eu já tinha feito teatro, artesanato, capoeira, etc., eu ensinava, eu não sabia nada, entendeu? Mas eu ensinava as crianças, para as crianças estava tudo bom, entendeu? A gente estava se divertindo lá numa roda de capoeira, daqui a pouco uma coisa de artesanatos, a gente se vestia de palhaço, fazia uma animação para elas, cara, era muito legal. E até depois, um tempo depois, isso é outra coisa interessante, cara, o que a gente semeia nem sempre dá os frutos que a gente imagina. Então, nessa época, eu estava me divertindo com a criançada, meu compromisso social era importante, sabia que era importante para a saúde deles e tal. E, cara, uns 4, 5 anos depois que eu parei de trabalhar nesse negócio, eu recebi uma homenagem da Câmara de Vereadores. Tem uma placa até hoje aqui em casa, por ter feito essa atuação junto da Pastoral da Criança, né? Eu era o único homem que fazia isso, né? Enfim, é muito legal. As freiras me adoravam, né? Cara, era muito divertido. E aí depois, claro, essa experiência que eu tive foi fundamental para despertar minha vontade de me envolver no movimento estudantil dentro da escola técnica, né? Então aí fui diretor administrativo numa chapa, depois briguei com os caras, saí e acabei sendo presidente no ano seguinte, tá? Isso foi uma experiência, assim, genial, sabe? Assim, de aprendizado para mim, de relação com as pessoas e tal. Aí depois eu entrei para a universidade, e vê só, eu entrei na universidade e eu estava na chapa do sindicato, lembra? Eu já estava trabalhando, né? Então eu fazia parte do sindicato da escola técnica, né? Do Sinasef, da chapa, e também fui presidente do DA, no segundo ano de curso, no segundo ano de DA, na verdade, segunda gestão do DA, eu fui presidente do DA, ao mesmo tempo. Falando um pouco disso, sobre o DA, como é que foi para ti ser uma representação estudantil no teu tempo de faculdade? É outra coisa, assim, importantíssima de se fazer, assim, porque o aprendizado que se ganha é muito grande. Tipicamente, quando a gente é estudante, a gente só está olhando um lado do balcão, né? Quando a gente começa a olhar o outro lado do balcão, né, como é que as coisas mais ou menos funcionam administrativamente, o que tem que ser feito e tal, tu percebe que tu pode ter uma influência muito boa, né, na comunidade. Tem certas coisas que só não acontecem porque ninguém pergunta, porque ninguém tem iniciativa, porque ninguém reclama. Então a gente fazia horrores, tá? Assim, incomodava muitos professores, como eram muito próximos de nós, né, a gente incomodava muitos professores, enfim, no bom sentido, tá? Mas assim, de fazer proposição, de querer fazer as coisas, cara, muitas coisas do curso a gente fez a unha, literalmente, tá? Assim, organização de eventos, e dava um jeito de acontecer, semana acadêmica, era legal. Mas o que eu ia comentar com isso, Juliana, é assim, ó, eu fiz de novo uma baita digressão, mas para dizer assim, cara, diferente, por exemplo, de algumas falas de outros professores aqui, que dizem, não, você tem que estudar, aproveita as disciplinas, o máximo, cara, eu acho que isso é bom. Mas o meu aprendizado e o que me colocou hoje, né, no que eu sou, na posição que eu estou, tanto familiar como profissional, foi o que eu fiz fora da sala de aula. Sempre foi fora da sala. Cara, o que eu tive de aprendizado nessas coisas que eu falei para vocês, né, desde a capoeira até a presença do Grêmio, sabe, é um negócio fenomenal. E é isso, foi um diferencial muito grande, né? Então, como eu já falava em público, por exemplo, quando eu fui dar minhas aulas para o concurso, isso foi uma barbada, entendeu? Só para pegar um exemplo claro. E depois, quando eu comecei a dar aula com o professor, também foi uma barbada. Era muito mais fácil, não tinha mais aquele nervosismo, entendeu? Eu tinha opções de falar tranquilo. Se eu tivesse que negociar alguma coisa com alguém, conversar as coisas com as pessoas, eu não tinha medo, entendeu? Porque eu já tinha feito negociações com o diretor da escola técnica, na época era o Krieger, que é um cara visto como um cara mauzão, né? Gente bueníssima ele, mas enfim, na época ele era visto como um cara mauzão, e a gente discutia de pau e pau, igual, né? Claro, no nível, né? Mas, enfim, então, esse aprendizado que eu tive foi fundamental. Então, eu digo para vocês assim, eu sempre digo para vocês, aproveitem o que está além da sala de aula. Essa experiência é única, né? Tem muitas coisas legais para fazer, né? Tem a Rate, tem o próprio DA, tem o PET, tem pesquisa, tem extensão, tem um monte de outras áreas que querem contratar pessoas, tem a incubadora conectada, um monte de coisa. Aproveitem isso, cara, porque isso não tem preço. Gente sabendo bastante de programação tem aos montes por aí, tá, galera? Agora,
gente que saiba programação, saiba conversar, consiga interagir com as pessoas, saiba negociar, né? Isso Sim. Já são poucos. Né? Mas é difícil de quebrar esse perfil do pessoal da computação, de ser mais quieto e não conseguir se relacionar. Não é... Mas é diferencial, né? Isso. Não é um padrão... Não é uma obrigação, eu só estou dando uma dica. Porque assim, ó, cara, eu demorei para entender isso, tá? Eu li um livro, na verdade eu não li o livro inteiro, seria uma mentira, mas eu li um pedaço de um livro de um tenista, e agora eu fiquei na dúvida se foi... Não vou lembrar, tá? Um tenista grandão desses, que já se aposentou. E ele dizia assim, ó, que o pai dele, eu não vou levar aos números, tá? Mas mais ou menos isso me chamou muita atenção, que o pai dele fazia, desde os 5 anos, ele rebater, tipo, 1000 bolas por dia. De modo que quando ele chegou aos 20 anos, ele tinha, assim, ó, talvez uns 6 milhões de rebatidas a mais que qualquer competidor dele, tu entendeu? A prática leva à perfeição, né? Claro, a vida dele, isso teve um peso negativo enorme também na vida dele, né? Mas, assim, se expor às coisas é uma coisa super importante. E a gente acaba ficando na universidade, às vezes, muito protegidinho, né? Porque, assim, a gente vai para a aula, tem a nossa aula, a gente talvez tenha alguma dificuldade no assunto, dá uma estudadinha, conversa com o monitor para pedir uma ajuda, ou com um colega, aí passou esse semestre, já vai para o próximo, e daqui a pouco está te formando, tu entende? E tu não aproveitou todas as oportunidades que estão pela volta. Então, se der para aproveitar, se tu conseguir aproveitar, aproveita, né? Tanto que o senhor usa esse método na sua aula, por exemplo, em computação e sociedade, o senhor faz uma aula bem descontraída e obriga todo mundo a falar, né? Eu tento. Cara, é muito legal naquelas avaliações lá, normalmente sou muito elogiado, né? Mas eu sempre tenho assim, gostei muito das aulas, mas o professor podia não forçar tanto a gente a falar, porque eu fico envergonhado. Porque, assim, de novo, eu acredito muito nisso. A exposição nos leva a superar as nossas limitações. Então, assim, se tu não te expor, se tu não enfrentar o medo, tu nunca vai perder esse medo, entende? Então, assim, de alguma forma tem que derrotar isso. E, claro, a universidade te propicia esses momentos. É só saber aproveitar, né? Então, se der para aproveitar, aproveita. Eu me encantei com pesquisa, tá? Por exemplo, né? Então, eu sou hoje um cara que curto muito pesquisa. Toda vez que eu faço uma entrevista lá com bolsistas para nós, assim, depois os colegas dizem, pô, cara, mas você falar a mesma coisa, assim, cara, eu sou encantado com pesquisa, sabe, assim, eu acho que desenvolve a capacidade humana de uma forma espetacular, mas tem muitas outras coisas que eu acho muito importantes, né? Que eu acho que são muito legais, que vale a pena aproveitar, E como professor de tecnologia na Universidade Federal, quais são os maiores desafios? Olha, os maiores desafios, eu acho que tem um desafio de fundo, que é essa incapacidade brasileira de ter projetos de longo prazo. Isso, para mim, é uma questão basilar para quase todos os problemas que a gente tem, tá? Então, assim, numa hora para outra, está expandindo a universidade, está tendo dinheiro para construir prédio, está tendo grana para contratar professor, aí, sei lá, 2 anos depois, já não tem dinheiro nem para pagar o papel higiênico, entende? Então, isso é um problema crônico do Brasil. E para mim é o maior problema, né? Do ponto de vista específico nosso de computação, para mim o maior desafio é a gente estar sempre atualizado, né? E o professor tem que ter essa obrigação, por mais que a gente, claro, a gente ministra tipicamente o corpo, né, dos conhecimentos mais consolidados, né, para alunos de graduação, mas a gente precisa estar atualizado. E o problema é que até pouco tempo atrás a gente não tinha mestrado e doutorado, né? Mestrado e doutorado é uma coisa que te ajuda pra caramba para ficar atualizado, tu professor. Porque tu está orientando mestrando, está orientando doutorando, e aí o próprio doutorando vai indicar um caminho para o cara vai investigar coisas novas, vai escrever uma tese que vai discutir contigo, e é uma coisa que está no estado da arte, que está avançando no estado da arte, no conhecimento, então pronto, tu pode reaproveitar esse negócio e botar lá para dentro da graduação de volta, né? De uma forma menos dolorida. Mas, no geral, estar atualizado nessa área é um desafio, né? É um desafio muito bom. E, claro, né, falta de financiamento. Infelizmente, por exemplo, na UFPEL, né, a gente sempre foi muito maltratado. A área de computação, muito maltratado, tá? E, assim, passou todas as gestões que eu vivi como professor e nenhuma delas deu o respeito que a gente devia, tá? Vocês vão aqui para a FURG, que é uma universidade menor que a nossa, dá uma olhada lá no C3 para ver o que é o prédio deles, o que é a estrutura que eles têm, né, na área de computação. Vai na URGS, bom, aí é piada. Vai na Unipampa, que é uma universidade absurdamente nova, dá uma olhada lá na área que eles têm. A gente sempre foi muito mal valorizado.
a gente estava dentro de um Instituto de Física e Matemática, a gente surgiu, né, dentro do FM. E a computação era o xodozinho, porque era justificativo para conseguir recursos para qualquer coisa. Só que na hora que o recurso chegava, ele não ia para a computação. Entendeu? Tudo era distribuído entre todo mundo. Bom, aí a gente conseguiu criar um departamento, porque nós ainda estava dentro do departamento de matemática, né? Matemática e estatística no departamento. Aí a gente conseguiu criar um departamento de computação, foi o primeiro movimento forte que a gente fez para começar, depois do curso, já foi muitos anos depois, eu já era professor, tá? A gente conseguiu ter o tal do departamento de informática dentro do Instituto de Física e Matemática, que não tinha nem computação no nome. Então teve o departamento de informática, e esse departamento de informática foi o núcleo, tá? A célula que fez a gente poder sair de dentro do IFM e ir para dentro do CDTEC. E naquele momento a gente estava tão irritado com os colegas do IFM que eu brincava dizendo, a gente vai para baixo da ponte, mas a gente vai sair daqui. Né? Então aí a gente acabou saindo de um ambiente que até em termos de espaço físico era um pouco melhor, mas a gente foi para o ângulo para garantir a nossa independência. Né? E aí isso foi fundamental. E aí depois disso tudo funcionou do ponto de vista de conseguir ampliar o curso, conseguir criar engenharia, conseguir ter mestrado, doutorado, ampliar o número de professores, só espaço físico que a gente nunca resolve. Né? Agora a gente vai se mudar um dia, porque agora a gente não tem com a pandemia não sei quando, né? Finalmente foi pronto aquele espaço internacional, mas é um espaço pequeno, muito pequeno para uma área importante, relevante como a nossa. Né? Mas, claro, é mais do que o dobro do que a gente está agora, né? Então a gente não reclama por enquanto, mas daqui a pouco a gente já vai estar reclamando. Quando a gente for ocupar aqueles espaços lá, a gente vai ver que vai faltar espaço. Tá, o senhor já passou um tempo na Europa estudando e tal. Daria para fazer uma comparação do Brasil com a... Cara, assim, ó, não tem só coisas melhores na Europa, tá? Não tem só coisas melhores, mas a infraestrutura é uma palhaçada, comparar a infraestrutura da Europa com a nossa. Né? Mesmo Portugal, que é onde eu tive, que é um país mais pobre, dentro da União Europeia, né, não é um país rico, é uma palhaçada. A estrutura das universidades que eu tive lá, do Instituto Politécnico de Leiria, primeiro, depois a Universidade de Coimbra, que eu tenho vários parceiros, passei várias vezes lá, bastante tempo, inclusive, e agora na Universidade de Lisboa, que passei sobre um período, é palhaçada a infraestrutura que eles têm. Né? Mas, enfim, isso é uma coisa legal. Por outro lado, em termos de universidade, lá eles não têm gente, que é uma coisa que a gente tem ainda. Por isso que eles importam muito. Isso. Daqui para lá. Isso. Na realidade, por exemplo, assim, quer ver? Eu tive, nesse último ano, um laboratório em relação com dois professores principais. Então, os professores, um é sênior, que era diretor lá do instituto, o cara grandão mesmo da área, e o outro, assim, mais ou menos no meu nível de carreira, tá? E eles tinham, nesse momento, os dois juntos, 3 doutorandos. Tá? 3 doutorandos. Cara, eu sozinho tinha uns 6 ou 7, entende? E o nosso curso recente tinha começado, né? Então, pô, e pega outros caras como o Ricardo, né, que tem uma baita procura, tem muito mais, né? Então, a gente tem gente para trabalhar. E a gente tem um perfil também interessante, assim, porque essa coisa de estar no país pobre permite que as pessoas que entrem na universidade, elas tenham um compromisso muito mais forte com a sua formação, porque elas precisam muito disso para mudar de vida, para mudar a vida da sua família, para avançar, e isso não tem preço, tu entende? Então as pessoas realmente querem, né, fazer as coisas, tem muita gente que realmente quer fazer as coisas, então até pode faltar uma formação basilar mais sólida, mas normalmente isso é compensado com o esforço que o pessoal está disposto a fazer. Então não é comum tu ver na Europa alguma coisa do tipo assim, essa coisa que a gente faz, tem que fechar um trabalho para disciplina, vou ficar até as 3 da manhã, ou tem que fechar um artigo para uma conferência, vou virar a noite fazendo isso. Isso não existe, cara. 5 horas, 6 horas, os caras fecham tudo e vão embora, entendeu? É isso. Né? E 8 da manhã no outro dia, eles estão de volta, né? Não tem essa coisa que o brasileiro tem o brasileiro tem um monte de defeito, mas essa coisa de querer ir até o fim é uma coisa muito legal, assim. E a gente, por isso que o pessoal no exterior gosta de brasileiro no geral, né? Dá um trabalho para os caras vão pastar até conseguir, entendeu? Isso é legal. Agora mudando de assunto um pouquinho, professor, dá para ver que tu é muito apaixonado por livros. Então eu queria que tu recomendasse alguns livros que tu gosta, de poesia, pode ser. Bom, de poesia, eu até estava com o Mário Quintana na minha volta. Eu gosto de Leminski, Mário Quintana, enfim, vários autores aí, né? Vocês podem pegar aí uns poemas até na internet para dar uma olhada. Eu gosto muito de poema. Eu
gosto muito da palavra escrita, tá? Então, assim, poema para mim é uma coisa muito legal, assim. Eu acho que é uma arte muito bonita. Embora eu goste de música, eu gosto de pinturas, de esculturas, adoro escultura também. Mas, assim, poema para mim é das artes mais nobres. Tá? Então tem várias coisas de poemas que eu posso mostrar para vocês. Aqui são vários livros de poema. Pablo Neruda, curto muito Pablo Neruda. Que mais tem? Uma bagunça assim dos livros, né? Bom, sei lá. Eu quero ver se eu acho alguma coisa mais legal aqui. Tá tudo misturado. Eu queria trazer os livros, mas tá tudo misturado, eu não vou achar para vocês, tá? Mas curto muito poesia em geral. Drummond é espetacular, tá? Neruda é muito bom. Mas Mário Quintana é um cara importante, assim, para mim, tá? Porque eu acho que foi o primeiro poema que eu li que me encantou, assim, sabe? E ele tem uma coisa de guri, de uma coisa de informalidade que eu acho muito bonito, né? Tem um poema dele que eu até acho que foi esse poema que me chamou muita atenção, até porque tem muito a ver com os meus sonhos, assim, com essa coisa que eu sou meio sonhador de um mundo novo e tal, que diz assim, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Eu disse, pô, muito bonito. Então, assim, comecei a curtir muito poesia daí. Mas eu gosto muito de ficção também, né? Estava mostrando antes de a gente começar aqui Asimov, estava comentando, não sei se você consegue ver. Eu já tinha lido Asimov, mas aí não faz muito tempo que eu resolvi comprar toda a coleção de Asimov de novo, da Fundação, para ler de novo. E são um monte de livros, enfim, né? Bem legal, né? Enfim, são outras coisas legais que eu estou lendo. Ficção. Ultimamente, ó, esse livro aqui, esse livro aqui é muito legal, né? Todo mundo já leu, meio best-seller, meio senso comum, tá? Mas Homo Sapiens e Homo Deus, do Harari, não sei se vocês já viram. Esse aqui eu li não faz muito, tá? E eu tô lendo outro agora, que é o Sapiens. Assim, cara, esse cara... Diga. Quantos livros tu lê em média por ano, assim? Sabe? Pois eu tava conversando com o André depois, eu não faço muito esse controle, o André é um cara disciplinado, né? Espetacular, assim, o que ele lê por ano. Mas, assim... Devo ler pelo menos uns 20 livros, 15 a 20 livros por ano. Né? Talvez um pouquinho menos, dependendo do ano, enfim. 10 é o mínimo. Mas veja... Dependendo do número de páginas. Isso. Mas uma coisa que eu leio bastante é poesia, e poesia eu não considero livro, né? Porque não é uma coisa que tu lê do início ao fim, né? Poesia eu gosto de abrir o livro e ler 10, 15 poemas, depois eu fecho o livro, aí eu esqueço ele na minha estante por muito tempo, aí eu volto, abro, leio mais 10, 15 poemas, entende? Então, acontece, assim, muita leitura de poesia. Sempre tem os 2 livros de poesia na minha cabeceira. Sempre. Assim, né? E às vezes eu vou variando quais são esses livros, né? Para poder ler essas coisas. Eu curto livro. Tá? Curto livro legal. Isso aqui não é de faz de conta, tá? É de verdade. Na realidade, eu estava comentando com o pessoal. Esse livro aqui é muito legal. Esse cara aqui é muito bom, Fernando Pessoa. Tá? Livro de Desassossego é um livro muito legal dele. Esse aqui eu trouxe de Portugal, inclusive. Pessoa é genial, cara. É genial. Usava vários pseudônimos para escrever, eu curto pra caramba. Mas eu dizia assim, cara, ler é uma aventura genial, assim, porque ao mesmo tempo que pode pegar uma obra de ficção que simplesmente vai te distrair, tu entende? Umas histórias geniais. Tu tem um livro como esse cara aqui, que tem um monte de dado, informação legal, conexões, esse cara escreve bem, então te faz refletir sobre o mundo e tal, né? Ó, outro livrinho legal que tá aqui por cima, ó. Isso aqui é um livro do Albert Einstein, tá? Que ele escreveu, consegue ler, Como Eu Vejo o Mundo. Que assim, ele falando sobre várias coisas, assim, aleatórias, entende? Tipo assim, deram vários, o que tu acha de tal coisa? Aí ele escreveu, o que tu acha de tal coisa? Ele escreveu, aleatórias, assim, coisa, família, sociedade, fé, religião, muito legal. Genial, assim, o cara também. Então, eu curto o livro, assim, é uma coisa legal, assim, eu fico tranquilo de ter um bocado de livro, assim, e tem muitos desses aqui que eu não li. Quer ver um autor que eu tenho lido bastante ultimamente, né? Neil Gaiman, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem umas histórias, ele escreve muito bem, assim, é muito legal, assim, umas histórias muito objetivas, assim, então é legal. Esse aqui é Lugar Nenhum, eu curti pra caramba, cara. Pô, se vocês puderem ler esse livro aqui, tem uma metáfora sobre quem está na periferia do mundo, né, na borda, os moradores de rua e o submundo que existe.
muito legal. Mas, enfim, são vários. Mitologia eu curto também, tem lido várias coisas sobre mitologia nórdica, por exemplo. Eu acho legal, assim, a gente consegue ter uma abrangência de coisas, né, para estudar e entender, muito bom. E se divertir também. Bom, pelos livros, acho que já deu para ter uma noção de qual seria a resposta, mas o que tu faria se tu passasse um dia sem ter tecnologia? Ah, cara, livro é fácil, mas livro é tecnologia, né? Livro é tecnologia. Não é, né? Não dá pra dizer. Cara, eu vivo muito fácil na natureza, eu curto muito a natureza. Assim, fácil mesmo. Não nesse frio do caramba que tá agora, né? Mas eu gosto muito de acampar, não faço faz muito tempo, mas quando eu era menor eu gostava muito de acampar, de pegar a mochila nas costas, de fazer pedágio para conseguir uma grana, para conseguir fazer um acampamento com os amigos, sabe? E fazia horrores nisso. Então eu curto muito estar na natureza, tá? Então eu ficaria para fora, assim, fácil, uma semana, né? Claro, porque eu gosto muito, mas assim, a gente é viciado em tecnologia, né? Então, assim, depois de uma semana já tá tremendo, assim, né? Mas crise de abstinência, mas até lá não. E tu tem algum livro do Aldous Huxley? Tenho. Putz. Em algum lugar aqui ele tá. Isso é outra coisa. Eu não sou muito apegado à maior parte dos meus livros. É normal emprestar os livros, eles não voltarem mais, mas também é normal pegar algum livro emprestado e não devolver mais, tá? Então, pode ser que não seja aqui, mas eu acho genial, né? É muito bom. Aliás, não tá aqui os livros, cadê esses livros, cara? Tem Admirável Mundo Novo, mas eu não tô achando aqui, cara, George Orwell. George Orwell é um cara genial, assim, na mesma linha, tá? Na mesma linha do Huxley, né? Que pensa no futuro distópico, assim, que são muito interessantes. Esse livro aqui, cara, vale a pena ler, porque 1984 é o ano de é cunhado o termo Big Brother, né? E é uma crítica pesada ao comunismo soviético, muito legal. E o Orwell era comunista, inclusive, né? Mas aí ele se decepcionou com o que ele viu e tal. E são essas coisas, né? Essa pergunta veio do João Soares, que ele queria saber, veio do Facebook. Oi? Essa pergunta tinha vindo do João Soares, ele perguntou do Facebook. Tem, cara, esse cara é genial, assim, eu acho que essas previsões de futuro do Orwell, né, do George Orwell e do Huxley são tristemente verdadeiras, né? O Orwell mais ainda, porque, né, nessa lógica, né, de dar distração para o povo, de controle das pessoas por excesso de informação e diversão, né, tá lá no Huxley. O Orwell é mais por controle total da informação, né, o foco dele, Big Brother, sempre te vigiando e tal. Então, na realidade, infelizmente, os dois estavam certos, né. Nossa realidade hoje, a gente é totalmente vigiado, né, nossa privaticidade quase não existe mais, e ao mesmo tempo a gente está soterrado de diversão, informação e tal, né, enfim. Professor, conta para nós a sua maior qualidade. Cara, eu não sou muito... Eu não gosto muito de autoelogio, assim, sabe? Eu não curto muito. Sem ser modesto, professor. Não, eu sou bem autocrítico, assim, na verdade, não acho que sou modesto, eu só não gosto mesmo de muito... Mas, assim, então, eu posso dizer, na realidade, eu sou um apaixonado pela vida, apaixonado pelas pessoas. Pronto, isso é uma qualidade que eu acho que é bem importante. Né? Mas não me acho um cara genial, tá? Em termos de inteligência, voltando àquela pergunta da inteligência, mas eu tenho um diferencial que é muito legal, que eu conecto várias coisas. Tipo assim, eu sou mais ou menos bom em vários itens, entendeu? Então, na média, lá, que nem o joguinho aí de... né? Na média, eu tô legal das minhas qualidades, né? Tem alguns que são melhores que eu em alguns pontos, né? Mas eu, nessa média de estabelecer relações, de ter conhecimentos de outras coisas e conseguir conectar um pouco as humanidades com a tecnologia e tal, isso me dá uma diferencial positivo. Um defeito. Oi? Chegou pergunta do Facebook. A Laura perguntou quem é o teu herói. Não tenho herói. Não acho que ter herói seja divertido. Herói é ser divertido só quando a gente está no cinema para ver os filmes. E é mais divertido quando eles morrem. Não tenho herói. Acho que nem na vida real. Não, se eu tivesse um herói para dizer, seria meu pai e minha mãe, entendeu? Mas assim, mesmo assim,
não acho que seja um herói nesse sentido, né, de que, digamos, fantasioso, né? Curto meus pais e minha mãe, como meu pai e minha mãe, como eu já tinha dito lá no início, né, como inspiração, né, assim, mas herói eu acho que é uma coisa que não é legal. Né? Não acho que ajude a gente a ter heróis, não acho que ajude a gente a ter mitos, tá? Não acho que ajude a gente a ter personalismo, né? Porque esse que é o problema do herói. Ele personifica toda uma geração, né? Então isso é um problema, porque na realidade ele não é aquilo tudo, ele é todas as pessoas que permitiram ele ser aquilo que ele é. Então, pô, valorizar uma pessoa em despeito de todas as demais, tu entende? Acho super injusto. Né? É isso. Não dá para tratar uma inspiração como herói, no caso? Não, são coisas totalmente diferentes. Pessoas que o espelho é uma coisa, pessoas que herói é aquele cara que está acima do bem e do mal, né? O cara que é nosso exemplo, enfim, que salvou a humanidade, que vai salvar nosso. Não tem herói, não curto herói. Não. E acho que a gente não deve buscar heróis. A gente deve buscar resolver os problemas por nós mesmos, assim, né? Juntos. Eu sempre acreditei mais no formigueiro do que na vespa, tá? No sentido de que sempre acreditei mais na vida coletiva do que na solução individual. E continua trabalhei aqui. Isso é outra coisa que as pessoas, infelizmente, no nosso sistema, as pessoas se confundem um pouquinho, né, dentro do capitalismo, né, e que prima que a concorrência, a competição é a coisa mais importante de todas, tem que ser o melhor para ganhar de todo mundo. Não é, isso é falso, totalmente falso. Né? Se tu pegar uma empresa, por exemplo, como é que a empresa tem sucesso? É com o trabalho coletivo dos seus funcionários, seus servidores, seus colaboradores. Entende? Como é que a gente vai ter sucesso numa composição artística? Entendeu? É um trabalho coletivo, vai ter o cara que vai ter que ligar a tomada, vai ter o cara que vai ter que fazer o estúdio, entende? É um trabalho coletivo. Como é que a gente vai ter sucesso fazendo essa live aqui, né? Pô, tem um cara falando aqui, 4 perguntando, 5 perguntando, mas um monte de gente aqui por baixo tentando ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então, assim, o trabalho coletivo é a coisa mais importante. E aí, saber trabalhar coletivamente é uma coisa super importante. Saber trabalhar para os outros e fazer os outros trabalharem para ti, numa boa, assim, é uma outra coisa super importante que a gente tem. Se você pararem para perceber, os grandes caras de sucesso, é isso que eles tinham, eles sabiam fazer os outros trabalharem para eles. Né? Então, isso pode ser uma coisa injusta no sentido de uma exploração da força de trabalho, mas também pode ser um negócio legal se essa relação for realimentada, né? Tu ajuda alguém te ajuda e as coisas melhoram. Então eu sou fã dessa solução, que é uma solução coletiva. A gente tem que ser capaz de resolver os nossos problemas. Se a gente não for, ninguém vai resolver por nós. Essa coisa de ter o líder supremo, um herói, um cara lindão que aparece sempre em tudo que é internet, tudo que é mídia, tudo que não sei o quê, que como se fosse solução dos problemas, não serve para... Vou citar 2 exemplos. Podia citar o Pedrinho na universidade, né? Posso citar o Lula, posso citar o próprio Bolsonaro, todos com as suas qualidades, né? Menos o Bolsonaro. Todos com as suas qualidades, entende? Mas assim, não são heróis, cara. A gente tem que resolver. Se esses caras chegaram lá, é porque um monte de gente trabalhou com eles, para que isso acontecesse, né? Então é isso que a gente tem que fazer também. A gente tem que resolver os nossos problemas, valorizar cada um de nós nas coisas pequenas que a gente faz, e contribui para a vida dos outros ser melhores, e, por consequência, contribui para a nossa vida ser melhor, o mundo ser melhor. É isso que eu acredito de verdade, sabe? Então, tu se consideraria teu próprio herói? Não, porque... Talvez, do ponto de vista lógico, poderia ser. Não que eu me considere meu próprio herói, mas que todo mundo deveria se considerar a si mesmo o próprio herói da mudança da sua história. Né? No sentido de ser responsável por fazer as coisas acontecerem, mas não é sozinho. O problema do herói também é isso. Muitas vezes o herói é sozinho. Tem que ser junto. Eu acho que a força está... Talvez o senhor seja o herói de muitas pessoas. Que pena. Não gostaria de ser o herói. Podia ser inspiração, eu ficaria lisonjeado já. Herói não... Inspiração com certeza, né? Não. Acho que herói é um conceito ruim. Tá? Mas assim, é a minha concepção, tá? Quem tem seus heróis, eu respeito. Meus heróis morreram de overdose, né? Dizia o Cazuza. Não tem herói nenhum. Nenhum morreu de overdose também. Eu podia discutir muito isso com vocês, tá, pessoal? Mas assim, a gente não tem muito tempo. Podia explicar para vocês, contar para vocês uma experiência em Cuba, por exemplo, né? Onde Fidel Castro, eu estive em Cuba ainda quando o Fidel estava vivo, tá? Num evento lá. E um monte de coisa maravilhosa para contar de Cuba, tá? Mas assim, eu vou contar isso para vocês. Como é que os caras protegeram a revolução lá em Cuba? Centralizando no Fidel a figura
do líder. Então você não podia ter nenhum outro líder, né? Então quem eram os líderes realmente que foram, assim, super elogiados da Revolução, e estavam até na época que eu fui lá, ainda eram os caras. Eram o Fidel, o Che Guevara, né? O argentino que vocês conhecem, um cara genial, e o Camilo Cienfuegos, que vocês talvez não tenham ouvido falar, porque esse morreu antes, morreu ainda no finalzinho da Revolução lá deles. Eram 3 líderes enormes, só que é o seguinte, só um deles estava vivo, que era o Fidel Castro. Então, assim, tu entende? Para o poder central funcionar daquele jeito, tem que ter uma mitologia, um mito construído atrás de um cara. Só que não foi ele que fez a revolução, ele foi um, tu entende? Fidel Castro foi um. Foram várias pessoas que fizeram aquilo acontecer. Então, isso é só um exemplo, mas quando eu estive lá, eu refleti muito sobre isso. Tá? Muito sobre isso. Cara, a gente está falando muito, você queria que eu falasse causos? Vários. Não, a gente recebeu uma pergunta no Facebook justamente disso. O professor Leomar, ele quer saber do episódio do roubo da cachaça do Chico Esse tá tava aqui, mas esse porque alguém pediu, né? Cara, o roubo da cachaça foi um negócio muito engraçado, cara. A gente fez um evento em 2018 em Bento Gonçalves, um grande evento, né, internacional, que foi o Chipping Invento, né? E vários eventos nacionais juntos lá, dava muito legal o evento. E aí a gente levou um monte de gurizada nossa, né, para trabalhar. Na realidade, a ideia era o seguinte: entraram como funcionários do evento para não ter que pagar a inscrição, e a gente pagou a passagem para eles, pagou, né, conseguiu o ônibus da universidade e tal, e pagou o hotel, e desse jeito a gente conseguiu garantir que um monte de gente fosse participar, né? Nem tinha trabalho suficiente para tanta gente. Mas foi legal, porque um monte de gente participou. Bom, aí depois que deu tudo certo e tal, passou uma semana, 2 semanas e tal, que a gente voltou, a gente fez um encontro lá, uma janta para comemorar, agradecer a gurizada que tinha trabalhado e fazer uma despedida. E eu levei 2 garrafas de cachaça, uma envelhecida em carvalho e outra em amburana, que um produtor ali perto de Bento, chama Casa Buco, que eu adoro as cachaças deles, tá? Eles ofereceram no coquetel do evento essas cachaças para o pessoal. E aí eu pedi, não, deixa umas garrafinhas aqui para a gente levar lá para nossa janta. E eles deixaram. Cara, aí a gente abriu 2 garrafas de cachaça. Tinha mais um chopp, tinha mais outras coisas, o pessoal estava tomando. E as garrafas de cachaça estavam vindo devagarinho, né? O pessoal não toma muito cachaça, né, cara? Porque é cachaça envelhecida, então. Daqui a pouco, uma garrafa acabou. Olhei assim, tá? Mas cadê outra garrafa? Sumiu outra garrafa. Ué, alguém jogou fora, não é possível. O que aconteceu e tal? Aí um dos guris disse, né, professor Fulaninho, não vou dizer nome, né, Leomar? O Fulaninho levou a professora a cachaça. Cara, para quê, né? O cara estava indo embora e levou, roubou a cachaça. Ele e o parceiro já estavam para lá de Bagdá, né? Roubaram a cachaça envelhecida. E pior, eles fizeram o maior crime do mundo. Eles misturaram as 2 cachaças. Tinha um pouco de cachaça em cada uma, e eles misturaram. 2 cachaças envelhecidas, boa pra caramba, entendeu? Só que em barris diferentes. Aí eles misturaram a cachaça do Carvalho com a cachaça da Amburana. Nem se deve ter ficado uma porcaria aquele negócio. Então. E aí, pô, depois a gente pegou no pé desses guris pro resto da vida. Assim. Até hoje a gente cruza nos corredores da universidade e diz, minha cachaça, eu quero de volta. Pô, os caras estragaram as cachaças, cara, não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu disse, pô, cara, faz o seguinte, rouba, cara. Não precisa nem roubar. O maior crime foi ter misturado, né? Não joga fora a porcaria da cachaça, tu entendeu, pô? Onde é que já se viu? Leva 2 garrafas, então, pelo amor de Deus. Pô, professora, que era mais fácil esconder uma garrafa só. Tá bom. Pronto, se estragaram as 2 cachaças lá. Não sei lá o que foi feito depois. Acho que eles tomaram, né? E também tem isso, né? Tem um limiar que tu tá alcoolizado que tudo é bom, né? Então acho que já estavam nesse limiar, né? Não sei. Mas assim, que é causa, eu tenho... Chegou mais uma pergunta aqui do Face. Vamos lá, então. Chegou uma do Alan Roseto. E aí, Agostini? Espera que eu perdi... Achei. Se fosse possível, que conselho o professor Luciano dos dias atuais daria para o Luciano estudante de graduação? Abraço. Cara. O conselho que eu daria eu não poderia cumprir naquela época, assim. Eu diria, aproveita mais a vida. Te diverte mais, estuda menos. Na época eu trabalhava muito, estudava muito. Foi uma época bem difícil na minha vida, assim. Então, se eu desse para conseguir aproveitar um pouquinho mais a vida, aproveitar as coisas de festa e, enfim, né? Seria legal, mas não deu muito para fazer isso. Mas veja que é uma situação diferente, né?
para vocês, eu diria, aproveitem mais o que está dentro da universidade, né? Outra coisa que eu acho espetacular, que agora que vocês têm toda a oportunidade aí de aproveitar, são essas oportunidades, bolsa IC, bolsa de monitoria, bolsa de... Não tinha nada disso na minha época, né? Então essas coisas são legais. Mas é isso. Aproveita mais a vida. Isso serve para qualquer momento, em qualquer tempo. E aí? Quer que eu conte conto? Um caos, não um conto, né? Pode contar, conta. Não, é que tem bastante pergunta no Facebook, eu não sei se vai dar tempo de perguntar todas. Vocês que sabem, hein? Vai fundo. Aí é com a Raquel, ela coloca na tela e aí o senhor responde. Vamos fundo, então, vamos lá. Vai, Raquelzinha. Qual o teu filme, o Facebook user? De quem é que foi essa pergunta? O pessoal não... Grace Kevin Gil. Tá. Oi, Grace, tudo bem aí, Passo Fundo? Espero que você esteja bem. Tem que atualizar o cenário. Qual é teu filme favorito, Grace? Tu tá de sacanagem comigo, né? Eu curto muito um monte de filmes, assim, né? Mas Sociedade dos Poetas Mortos me marcou bastante, assim, ó. Talvez, até por ser professor, enfim, talvez sejam uns filmes que eu gostei muito. Pode deixar aí, Sociedade dos Poetas Mortos é legal. Era professor e eles eram poetas. Coisas que eu gosto. Vamos lá. Tem outra pergunta do Heitor Matoso. Apesar de ter feito muitas coisas ao longo da vida, existe algo que gostaria de tentar e nunca teve a chance? Muitas coisas, cara. Eu sou um cara cheio de planos inexequíveis, tá? Por exemplo, algum dia eu quero pular de paraquedas. Acho que nunca vai acontecer, mas está na lista. Não sei se vou ter coragem, né? Nunca vai acontecer porque eu não sei se vou ter coragem. Uma outra coisa que eu sempre quis fazer desde guri é um curso de filosofia, né? Uma graduação em filosofia. Está na lista. Não sei se algum dia vai acontecer também. Que mais? Eu acho que no resto eu estou bem satisfeito. Eu acho que pode botar essas duas aí como pulando de paraquedas já é o suficiente, né? Já está suficiente, é bom. Já não vou sobreviver para fazer mais nada depois, então morrer do coração. E aí, professor, você tem mais algum caso para falar para gente? Cara, você disse que é anotado. Eu tenho 3 aqui, né? Mas assim, eu vou falar um rápido, mais ou menos rápido. Eu viajo bastante, né, pessoal? Como eu já estava comentando com vocês, as coisas da pesquisa, dos projetos que eu tenho, então viajava muito assim para fora do país. E aí teve um evento, há uns anos atrás, em Montreal, no Canadá. E eu disse, beleza, vou ir, a gente estava com o artigo aceito, tá tudo certo e tal. Só que tem uma burocraciazinha para tirar o visto para o Canadá. Eu tenho visto para os Estados Unidos, né? Então, para quem tem visto para os Estados Unidos, tem uma burocraciazinha que é mais burocrático mesmo, tem que preencher um enorme no formulário, pagar uma taxa, mandar teu passaporte por correio para os caras, e os caras te devolvem. Só que o seguinte, dizia no site algo do tipo assim, que o processo todo demorava 30 dias. Cara, e eu tinha tipo assim, uns 40 dias, e olha lá, uns 38 dias, né, entre eu mandar o meu negócio e poder viajar. O que não dizia na porcaria do site era o seguinte, 30 dias era o tempo interno de processamento do consulado. Eles tinham contratado uma empresa que fazia um pré-processamento. Então, o meu passaporte ia para a empresa fazia um pré-processamento, mandava para o consulado fazia, voltava para a empresa, então tinha intermediário. Cara, concluindo, estava chegando perto da viagem, passagem comprada, tudo certo, tal, e, cara, nada do passaporte. Aí eu comecei a ligar para os caras dessa empresa, porque o consulado não atendia. Tá no consulado, a gente descobriu aqui que está pronto, mas eles ainda não mandaram para nós. Aí no outro dia, liga de novo. Pois é, o consulado disse que ia mandar hoje, mas não mandou. Aí, cara, começou a chegar perto, entendeu? Conclusão, para resumir a história. Eu fiz um plano mirabolante, assim. Eu consegui convencer, trovei muito a menina que estava do outro lado atendendo na empresa, né? E para que ela mandasse, porque assim, ficou pronto no último dia, tá? Possível, só que estava lá em São Paulo. Não estava no Rio Grande do Sul. E no dia que ficou pronto, a minha viagem era no dia seguinte. Ele disse, olha, por favor, bota para o Sedex 10 pelo correio. Só que São Paulo não bota Sedex 10 até Pelotas, né? Então,
tinha que ser para Porto Alegre. Onde é que eu boto essa porcaria em Porto Alegre para receber meu passaporte com visto? Então, seguinte, manda para a agência do correio da rodoviária, da estação rodoviária. Tá, genial, né, cara? Tem uma estação de correio na rodoviária, manda para lá, eu pego lá mesmo. Tá, peguei um busão, tipo assim, meu voo era às 3 da tarde, peguei um busão, cheguei umas 10 da manhã lá em Porto Alegre, vou no correio, nada. Não tava lá a porcaria do negócio. Putz, aí ligo, que já era depois das 10, ligo para os caras da operadora, nada, os caras não conseguem, já é uma confusão, não sei o que e tal, vou de novo no correio. Às vezes os caras entregam errado no condomínio, porque tem um condomínio de casas na rodoviária, que eu nem sabia, né, de apartamentos, pronto, vou eu com malas lá, subo escada e tal, não tá lá na porcaria do condomínio. Desço eu, vou de novo no correio, choro pra caramba, vou para um lado, ligo pros caras, até que os caras consigam falar com a pessoa que tinha falado, me atendido. Não, a gente mandou, tá aqui, ó, foi recebido, não, tá, pelo código de rastreamento. Mas a gente perdeu esse negócio agora. E agora? Fui no correio de novo e aí dei uma pressão nos caras ali da agência dos correios. Ah, tu é o Luciano Agostini? Eu disse, pô, cara, eu tô 1 hora correndo atrás de gente, podia ter dito assim, recebemos esse negócio aqui, mas como a gente não sabia para quem era, a gente devolveu. Eu com mala, cara, no negócio. Tá, mas como é que funciona se devolve? Não, vai pra agência tal, depois para aquela tal, até ir para São Paulo de volta. Tá, então eu vou tentar pegar esse negócio pelo rabo do caminho, pode ser? Pá, tenta, diz o cara do correio. Peguei um táxi, botei minhas coisas dentro e fui para onde o Google me mandou, o Google Maps, né? Eu não sabia que era para a agência dos Correios. Cara, cheguei numa agência dos Correios grandes, um prédio grande, cara, ninguém, cara, assim, um negócio fechado e tal. Daqui a pouco me aparece um carteirinho assim andando. E tempo passando, né, cara? Aí eu pego o carteirinho e diz, tia, onde é que é a agência do correio? Não, tu tá na rua errada, é do outro lado da entrada. Putz, dá mais uma volta e tal. E aí, na realidade, nem isso que eu fiz. Eu peguei pro taxista e disse, cara, tu me espera aqui, tu tá com a minha mala, tu me espera aqui que a gente vai pro aeroporto se tudo der certo. E saí correndo, cara, com a minha, sem mala, entendeu? Sem nada. Saí correndo para dar a volta na quadra e chegar até a entrada onde é que era porcaria, porque eu achei que era mais rápido correndo que fazer o táxi tá todo uma baita volta. Entrei num lugarzinho, assim, cara, uma portinha de nada, assim, demorei para me achar, será que é aqui e tal? Entrei na portinha. Ninguém para atender, um balcãozinho, assim, um lugar meio estranho. Daqui a pouco chamou, pessoal, então aí vem o cara. O que houve? Tu precisa, assim, aconteceu, eu contei toda a história pro cara, né? E talvez tenha sido, enfim, essa correspondência mandada de volta para vocês aí. Tá aí a correspondência? Só um pouquinho que vou olhar, com toda a tranquilidade, assim, e eu apavorado. Daqui a pouco eu tô naquele pavor, concentração total, eu escuto alguém falar lá dentro, Luciano Agostini? Cara! Tia, o cara me entregou o passaporte, a correspondência, eu fui pegar ali esse negócio, saí correndo de volta pro carro, disse, tia, toca pro aeroporto, se tu chegar em 5 minutos, se chegar em menos tempo, eu te dou uma grana a mais aqui, e vamos embora. Eu tava no meio já da estrada, andando para o aeroporto, eu abro o envelope para ver se estava tudo certo. Né? Eu falei, é o meu passaporte, tá com isso. Beleza. Cara, eu cheguei suado no aeroporto, deu tempo de despachar a mala, embarcar no avião e fui. Pô, cara, tudo deu absurdamente certo. E foi uma baita viagem. Aliás, Montreal é uma cidade linda. Coisas que a gente faz na vida. Né? Que bom que deu certo. Deu. Agora, para encerrar, conta pra gente um sonho que você tem e ainda não realizou. Cara, eu não costumo exigir demais da vida, sabe, assim, mas eu sou um sonhador, assim, eu caio em alguns clichês, assim, cara, mas meu principal sonho é construir um mundo melhor, cara, assim, não é eu, né, por isso que eu acredito muito na coletividade, né? Nas pessoas, estou trabalhando junto, assim. Eu acho esse nosso mundo tão ruinzinho, né, cara? Ecologicamente a gente está destruindo tudo, tem um monte de gente sofrendo desnecessariamente, né? A força de trabalho das pessoas é absurdamente explorada, a riqueza está cada vez mais acumulada na mão de poucos, né? Aí vem uma pandemia dessas para piorar a nossa vida, e como não fosse suficiente, ainda tem o Bolsonaro como presidente, né? Então, cara, tudo assim, dá muita tristeza, né, do que acontece. Eu acho que a gente precisa achar uma solução. A gente precisa achar uma solução para sair desse momento ruim que a gente está vivendo no mundo, inclusive, não só no Brasil, né? Mas não é nem tanto a pandemia, né? Nem tanto a crise econômica. Eu acho que é a gente parar e fazer um sistema que seja capaz de olhar mais para as pessoas, né? Menos para o dinheiro, menos para o capital, olhar mais para as pessoas, para os seres humanos, para que a gente consiga valorizar todo mundo, né? Da mesma forma, né? Todo mundo merece estar vivo. E isso não é fácil, né?
porque isso significa a gente mudar muita coisa, mas mudar muita coisa pressupõe mudar primeiro a gente, né? Então, se a gente conseguir mexer um pouquinho nessa nossa realidade, transformar um pouco a nossa vida, melhorar um pouco a vida de quem está ao nosso redor, eu acho que a gente já está fazendo uma grande coisa. E talvez pela minha formação cristã, assim, eu sou bem ingênuo, né? Embora, veja, hoje eu não sou mais religioso e tampouco eu posso me dizer muito crente, tá? Sou bem confuso nas minhas definições de fé, inclusive, mas eu sigo acreditando muito no amor, sabe? No amor pelo próximo, amor pelas pessoas, amor pela tua família, amor... Enfim, eu acho que o próximo é isso, né? Amor ao próximo é cuidar de quem está perto de ti e fazer algo diferente, né? Para essa pessoa, para que a vida mude um pouquinho. E acho que as pequenas, a lei dos grandes números diz isso, né? As pequenas ações, quando feitas muitas vezes, né, elas têm grandes impactos. Então, se a gente começar a fazer cada um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção com o próximo, um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de cuidado com a natureza, um pouquinho mais de cuidado com a sociedade, enfim, devagarinho a gente é capaz de construir um mundo novo. Infelizmente, hoje a gente está no caminho inverso disso, né? Mas não há motivo para a gente desanimar, né? Tem que seguir, né, com energia para mudar essa direção. Acho que eu acho que a mudança tem que começar dentro de cada um, né? Mas sempre lembrando que a nossa força está no coletivo, né? Não está no individual. Claro, mas isso precisa vir de ti primeiro, né? Tem que perceber isso, se dar conta disso e valorizar quem está na tua volta, né? Não só explorar quem está na tua volta, né? Porque também tem essa relação da gente que explora os outros. Não, entrar de corpo e alma, né? Numa relação de tentar fazer com que tudo mude para melhor. Minha vida tem sido um bocado disso, assim, de formas muito bagunçadas e ingênuas às vezes, outras nem tanto, né? Mas de luta para tentar fazer o mundo ser um pouco melhor. Né? Trabalhei muito para isso, assim, muito, podia gastar muitas horas dando exemplos para vocês disso. Né? E, enfim, de alguma forma, minha vida deu certo, tô feliz, assim, tenho minha casa, tenho meus filhos, tenho minha neta, sou professor universitário, tenho muito carinho por muitos colegas, tenho muito carinho por muitos alunos, já deixei um monte de gente formada aí pelo caminho, que estão felizes e produzindo, enfim, com as suas respectivas famílias. Então, eu me sinto um cara realizado, assim, sabe? Me sinto mesmo um cara bem realizado com as coisas que eu fiz e nesse ponto que eu tô. Muito legal. Muito bonita a sua história, Luciano. Agora eu vou encerrar, então. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante a live. Agradecer cada participante aqui, o Darley, o Léo, a Gil e a Moni, que participaram da entrevista. E agradecer a você, Luciano, também. Muito obrigada por ter topado participar. Foi muito legal. Tá ótimo. A última coisa que eu quero falar é o seguinte: eu fiquei chateado com uma coisa, que vários de vocês me chamaram por senhor, isso eu não gosto. Mas, de novo, agradeço o convite, achei muito legal esse bate-papo, né? Estou à disposição aí para, na segunda rodada, a gente falar mais um pouco, para eu contar os outros causos aqui, fica como sendo dos próximos capítulos. Tá, pessoal? Valeu. Com certeza. Os últimos avisos também, para esse Café Binário, todos os episódios estão lá no YouTube, no canal do PET Computação FPL. Então, acessem lá, se inscreve, curte os vídeos, tá? E também tem em forma de podcast no Spotify, Café Binário. E pedir para quem acompanhou a gente responder o formulário, para a gente poder ter um feedback, saber onde a gente pode melhorar. E antes de encerrar de vez, agradecer todo mundo do BEC, a Andressa, a Raquel e o Dawan, que sempre ajudam a gente aqui, são nossos focais da sombra, igual já falaram antes. E é isso. Muito obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau.